O Açores hoje assistiu à comemoração dos 75 anos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus na ilha de São Miguel. A celebração comemorativa recordou o trabalho missionário desenvolvido ao longo destas décadas, uma missão evangelizadora para a qual o papel dos jovens tem sido decisivo. Mostramos-lhe ainda esta tarde os batismos de 2020, realizado na Praia das Milícias. A Igreja Evangélica da Assembleia de Deus em São Miguel comemorou recentemente 75 anos da inauguração da primeira casa de oração na freguesia dos Arrivos, no concelho de Ponta Delgada. A celebração comemorativa recordou por isso o trabalho missionário realizado ao longo destas 7 décadas e meia, uma missão evangelizadora para a qual muito tem contribuído o papel ativo dos jovens. O Açores hoje assistiu à comemoração dos 75 anos da Igreja Evangélica nos Açores e também assistimos aos batismos realizados este ano na Praia das Milícias. Para falarmos sobre este assunto, recebemos esta tarde o pastor presidente Rogério Freitas. Muito boa tarde. Boa tarde. Bem-vindo ao Açores hoje. É um gosto tê-lo no nosso programa e também é um gosto podermos falar da Igreja Evangélica e deste aniversário em específico. A Assembleia de Deus existe há 75 anos, concretamente, fisicamente, em São Miguel, nos Açores, mas, no entanto, esta já vem de muito antes. Há registros de que já existia sem ainda a sede, sem ainda a casa de oração, muito antes dos 75 anos. Certo. O movimento, já agora, boa tarde a si e aos telespectadores. A Assembleia de Deus, enquanto movimento evangélico em Portugal, existe há mais de 100 anos. Entre o povo açoriano, existe há um pouco mais anos do que os 75. Portanto, só que reuniam-se de início em casas particulares, até que se conseguiu encontrar essa casa onde inicialmente se reuniram num espaço físico concreto para o efeito. Foi por isso inaugurado em junho de 1945, nos Arrivos. Foi decisivo para depois, a partir daí, crescer este movimento missionário da Igreja? Deixe-me só fazer uma pequena correção. Portanto, a primeira casa não foi nos Arrivos, na atual sede. Foi nos Arrivos, sim, mas na Rua da Saúde. Portanto, a rua oposta à atual sede. Mas sim, sem dúvida nenhuma, foi um marco, quer na freguesia, quer também na ilha e também pela forma como o trabalho se desenvolveu neste início, com certeza. Já referiu, Rogério Freitas, em outras ocasiões, que o trabalho dos jovens tem sido muito importante para o crescimento, para a missão evangelizadora. No século XXI, 75 anos depois, mantém-se esse espírito cooperativo e colaborativo da juventude? Sim, quer dizer, ainda no domingo, uma das pessoas mais antigas, se não mesmo a mais antiga da Igreja, falou nisso, portanto, e ele faz parte dessa história, uma pessoa com 80 anos. E na atualidade eu posso constatar, estou aqui há cerca de 2 anos, que tem sido um papel relevante da parte deles no aspecto da evangelização em si, mas também tudo aquilo que hoje norteia o trabalho de uma igreja. Portanto, não é apenas um trabalho de comunicação pessoal, mas também é um trabalho que envolve meios tecnológicos, etc. Não é? No domingo houve, por isso, um culto comemorativo. Quais foram os momentos mais marcantes e simbólicos que presidiram esta celebração? Desde logo, o facto das autoridades reconhecerem o papel da Igreja, portanto, a presença deles e também o próprio discurso em si. Pese embora por vezes pense que os discursos são de circunstância, mas percebemos com toda a clareza que foi com a maior das sinceridades que eles falaram e, portanto, reconheceram o papel, inclusive em conversas, portanto, pessoais que mantiveram comigo. Mas poderia salientar a intervenção desse membro com 80 anos, que foi para a Igreja com 4 anos e fez todo o seu percurso e que ali foi recordado. Não é? E que foi também homenageado nesta celebração. Fizemos questão, foi uma surpresa, pese embora a Igreja em si não sabia dos pormenores do culto, contudo, esse pormenor foi daqueles que nós podemos resguardar mais, porque achávamos que
seria um dos momentos altos, não é? Por isso, o João Gonçalves acabou por traçar toda a história e o percurso da Igreja Evangélica em São Miguel, nos Açores, também cumulativamente. Esse resumo histórico e documental constituirá agora também memória futura. Precisamente. A nossa intenção de base até seria escrever um livro, e, portanto, mas não houve condições nesta altura para o fazer. Contudo, ele, com a cabeça ainda que tem muito fresca em relação aos acontecimentos, apesar da sua idade, nós procuramos fazer uma resenha histórica e depois ele, in loco, portanto, fez uma apresentação muito a título pessoal, mas que fugiu um pouco aquilo que é tradicional nesse tipo de ocasiões de evocações históricas, portanto, quebrou um pouco aquele aspecto muito protocolar e, enfim, mais formal da cerimónia. O livro poderá ser um projeto do futuro, mas esses 75 anos ficam registados em fotografia, foram documentados também nessa perspectiva. Exatamente, sim. Há uma série de suportes que foram criados, esse é um deles, é um vídeo que até está a circular no YouTube, mas, e que condensa, é um trabalho muito bem feito, mas que há outros trabalhos também que foram, ou que têm sido feitos, de levantamento para a memória futura nós possamos ter um maior leque de opções para essa história ficar guardada e, portanto, ser recordada com certeza no futuro. E o que é que representou para si, também enquanto pastor, enquanto responsável, autoridade máxima desta Igreja Evangélica, o reconhecimento público, a homenagem que a própria Junta de Freguesia dos Arrivos fez à Igreja? Pois, como eu disse há pouco, para mim constitui algo de muito especial e posso lhe dizer que na anterior igreja onde estive, em Alverca do Ribatejo, a igreja também recebeu um galardão e, portanto, foi feito em cerimónia pública, camarária e, portanto, também constitui um marco importante. Portanto, de alguma forma, as nossas autarquias vêm reconhecendo o papel das nossas igrejas, não é? Portanto, já lá vai o tempo em que as próprias igrejas em si se remetiam um pouco a um certo ostracismo e também as próprias autoridades olhavam com alguma desconfiança. Hoje, fruto de uma mente aberta, quer de um lado, quer do outro, isso tem sido possível e, portanto, para nós marca-nos sempre esse tipo de reconhecimento, com certeza. Que veio da Junta de Freguesia, mas também da própria comunidade e dos açorianos. Este culto comemorativo teve, por isso, momentos institucionais, momentos religiosos, na qual a participação dos jovens, uma vez mais, foi ativa e criativa também nesta celebração. Sim, nós dividimos a celebração em duas partes. Uma parte protocolar, de início, assim é normal neste tipo de circunstâncias, e depois tivemos a parte, diríamos, mais espiritual, em que, de facto, concluiu-se com uma intervenção dos nossos jovens, que são um número bastante considerável, não estavam organizados em grupo, isso foi um dos trabalhos que eu procurei a chegar aqui, portanto, constituir para que eles se sentissem ainda mais ligados uns aos outros e então eles fizeram um trabalho extraordinário. E está desde 2018 aqui nos Açores, foi uma adaptação fácil, foi bem acolhido também pela comunidade? Sim, pronto, já levo, pode parecer que não, mas já levo alguns anos nisto e, portanto, já corri desde a minha zona no norte, passando por zona da Grande Lisboa e depois Ribatejo e agora aqui, portanto, e desde logo os açorianos são fantásticos, eu espero que ninguém que seja de outra zona do país fique triste comigo, mas tem uma forma de ser e de estar muito parecida com os nortenhos. E, portanto, eu senti-me completamente em casa. Isso é importante também para o trabalho missionário que realiza. Em 2020, os batismos sofreram uma alteração, não foram realizados na igreja, foram antes realizados na Praia das Milícias. Foi por isso também uma celebração diferente este ano? Sim, olha, até vou-lhe dizer com muita franqueza, eu disse a poucas pessoas isso ainda, eu já tinha tido a experiência de batizar em Rio, portanto no norte. Na igreja é daquelas coisas que fazemos com alguma frequência. As igrejas quase todas estão munidas de um batistério, uma piscina, não é? E, portanto, em função daquilo que vivemos hoje,
optamos por fazer na praia. E foi uma experiência que eu tinha algum receio, devo confessar, porque há uma série de coisas que compõem um culto de batismos e que ficaram logo postas de parte. A mensagem, os cânticos, não só pelo contexto que vivemos, mas também porque é preciso um conjunto de outras coisas que não eram possíveis nesta altura. E devo dizer que foi uma experiência que eu apreciei imenso e se calhar... Penso que poderá ficar para o futuro? Talvez irei repetir. Foi uma experiência muito agradável e as pessoas gostaram imenso, até porque tendo praias tão belas, a igreja aqui, penso eu, acho que não estarei a incorrer nenhum erro, creio que foi a primeira vez que fizeram na praia, creio. E sendo esta uma igreja que segue sobretudo o percurso e a vida de Jesus Cristo, este batismo fica realizado de uma forma mais parecida com aquilo que vemos na Bíblia, no rio. Sim, pelo quer menos dizer, dentro de água, nesse aspecto mais natural. Claro que, exato. Pronto, mas o batismo na igreja também é dentro de água. A questão é que, se formos levar para aquele aspecto mais, procurarmos tentar ver por um aspecto de ser feito no exterior, talvez sim, não é? Porque Jesus batizou, os seus discípulos batizaram no rio. Pelo menos os registros bíblicos dizem-nos isso, não é? Não sei se terá batizado noutro sítio qualquer, ou na praia, mas os registros bíblicos nos apontam para isso e é por aí que nós nos guiamos. Mas o mais importante do batismo não é se é num espaço fechado ou aberto, é se há água suficiente para se cumprir não o ritual apenas, mas o objetivo simbólico que está por detrás de ficar dentro d'água e sair fora d'água, que é daquelas coisas que a maioria das pessoas desconhecem, até mesmo nos meios evangélicos, quando estão de início, há um desconhecimento completo. É das coisas mais simples que pode haver. E por isso foi também uma experiência diferente para todos aqueles que foram batizados em 2020? Sim, com certeza que sim. Eles também já eram para ter sido batizados em abril, mas a situação que vivemos impediu e, portanto, eles tinham muito desejo e, portanto, ser feito da forma que foi, ainda mais, eles ficaram radiantes. Aproveitamos também a sua presença para... Nós temos estado aqui a focar a Igreja a Casa de Oração, o Templo dos Arrivos, mas a Igreja Evangélica em São Miguel está presente em praticamente todos os concelhos e inclusivamente numa ligação muito próxima à Ilha de Santa Maria. Precisamente, pronto. Nós temos as nossas casas a seguir aos Arrivos, portanto, nas Calhetas, portanto, pertence a Ribeira Grande, temos outra em Vila Franca, e em Santa Maria é um trabalho que foi iniciado há muitos anos atrás por Lisboa, porque a Assembleia de Deus teve, digamos que, o seu epicentro em Lisboa, e depois com ramificação para o Porto, e portanto Lisboa ocupou-se muito mais de uma certa zona geográfica do país e o Porto de outra zona geográfica. Mas Lisboa foi a que deu início e com certeza que em função da proximidade da ilha, não é? O trabalho, a partir de uma certa altura, foi entregue à jurisdição de São Miguel e portanto nestes anos tem estado a investir, temos um pastor que esteve no domingo, inclusive, é um pastor que está lá sediado e tem feito o trabalho. E o objetivo também é aproximar-se mais da comunidade, ir o mais longe possível nos todos os concelhos da ilha. Muito obrigada, foi um gosto conhecê-lo e tê-lo no Açores hoje, termos também esta oportunidade para consigo, Rogério Freitas, assinalarmos esta importante comemoração, os 75 anos, mas também darmos esta oportunidade para falarmos, neste caso, sobre a Igreja Evangélica nos Açores, que já existe há muito mais do que 75 nesta missão evangelizadora. Uma boa tarde para si e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada.